Marco 0, capítulo 4. O verdadeiro Ho Oponopono poderia, por favor, se apresentar? A clareza é o recurso mais importante de sua vida. Dr. Ihaliakala Hewlin. De onde veio o Ho Oponopono mesmo? O Dr. Hewlin sempre diz que veio de outras galáxias. Há uma extensão mental para você. Ele me disse que pode ter vindo de Lemúria, um continente perdido semelhante à Atlântida que pode ou não ter existido. Como um escritor que deseja saber de fatos rastreáveis, não achei nenhuma dessas duas possibilidades muito úteis. Qual é a verdade? A forma original do Ho Oponopono era usada como ferramenta para curar relacionamentos e resolver conflitos de família. Tem pelo menos um século, sem origem clara, embora se suponha ser polinésia. Segundo o livro Nanaike Kumo, Procure a Fonte, volume 1, que Morna recomendava para o entendimento do velho método de Ho Oponopono, o Ho Oponopono era essencialmente um assunto de família ou somente os mais envolvidos no problema. Usado no Havaí por terapeutas, pastores, conselheiros e chefes de família, geralmente envolvia uma família sentada em círculo e revezando a palavra para falar sobre suas diferenças, rancores, raivas, etc. A finalidade era extravasar a emoção, sendo ouvido e terminando com o perdão. Ainda é utilizado hoje, porém, com uma variedade de gente interpretando como deve ser feito. Muitos acham que está contaminado. Segundo Nanaike Kumo, quando o cristianismo chegou, há mais de um século, o Ho Oponopono sumiu. A abordagem da antiga escola seguia essas diretrizes: reza de abertura, a prece, uma afirmação do problema a ser resolvido ou sanado, uma análise pessoal dos pensamentos e ações de cada pessoa, verdade absoluta, o líder controla a discussão e dirige o grupo, confissão honesta de atos errados aos deuses e uns aos outros, acordo em recompensar as partes lesadas, reza de fechamento, prece. Nos tempos anteriores ao cristianismo, o sacrifício de um animal seguia a prática já citada, do Ho Oponopono tradicional. Depois que o cristianismo foi introduzido, uma refeição vinha após o ritual. Morna dizia que comer frutas após já estava ótimo. O Ho Oponopono que eu e o Dr. Hewlin ensinamos é atualizado segundo o que Morna ensinava. É basicamente o mesmo que o Ho Oponopono tradicional, mas sem que seja necessário mais ninguém. É tudo feito por dentro. O insight de Morna era ter tudo a ver com você. O Dr. Hewlin vai até mais além e diz que não é preciso mais ninguém. Por isso que não é necessário ensinar o Ho Oponopono ou criar produtos ao redor dele. Tudo que você precisa é do processo, então só precisa fazê-lo. Em todo caso, ter um treinador pessoal, como o Dr. Hewlin tinha a Morna e eu tive a ele, pode ajudar. Uma vez perguntei ao Dr. Hewlin se eu deveria fazer treinamento de Ho Oponopono. Não, disse ele, sem pestanejar, você já está lá. Eu não concordava. Portanto, continuei a me encontrar com pessoas que haviam estudado ou com Morna ou com o Dr. Hewlin. Queria absorver tudo que eu pudesse. Claro que eu só estava acrescentando dados ao meu disco rígido mental, já tão sobrecarregado. Que ótimo, mas para purificar. O que é o verdadeiro Ho Oponopono? Aquele que você pratica. É basicamente uma ferramenta, não uma religião de supremacia. Ao longo do caminho, muitas pessoas criaram produtos ao redor do Ho Oponopono. Claro que até o Dr. Hewlin tem itens à venda. Ele oferece seus adesivos Seaport, por exemplo. Essa foi a imagem que ele foi inspirado a criar. Seaport significa purificar, apagar e regressar ao porto. Ele tem a mesma imagem em seu cartão de visitas, o qual vende por $10 cada. Sempre admirei essa ousadia. A maioria das pessoas luta para encontrar meios de fazer com que os outros aceitem seus cartões de visita. O Dr. Hewlin os vende. Uma vez, quando alguém perguntou sobre criar e vender um produto inspirado no Ho Oponopono, o Dr. Hewlin disse: se a ideia vier da inspiração, está tudo bem. Usando ou não esses produtos, você se sente inspirado, mas pergunte a si mesmo se realmente precisa. No Ho Oponopono, a única pessoa a mudar é você mesmo. Quando você usa o método em seus próprios aborrecimentos, independentemente de quem ou o que provocou, então está praticando o Ho Oponopono autêntico, não precisa de mais nada. Por mais que eu adorasse vê-lo comprar mais cópias desse livro e do Limite Zero e dá-los a todos que você conhece, só você precisa fazer algo em relação aos problemas que você passa. Sei que é tentador dizer aos outros purifique, mas não é assim que funciona o Ho Oponopono autêntico.
Ninguém mais tem que fazer nada para resolver qualquer problema, apenas você. O Ho Oponopono tradicional é assim: alguém está aborrecido por conta de uma situação. Para resolverem isso, todos os envolvidos são chamados para uma reunião. Nessa reunião, os rancores são externados, nem sempre com amor ou aceitação do perdão. O líder do grupo faz com que todos assumam responsabilidades e a reunião prossegue pelo tempo necessário até que haja uma resolução completa, significando que o amor incondicional é restituído no grupo. O Ho Oponopono moderno é assim: você está aborrecido por uma situação, então você se volta para si, sente a dor e roga a divindade, que pode ser Deus ou Gaia, Tal, Zero, Natureza, para remover seu programa interior, que são dados, pensamento ou crença, que causou ou atraiu a situação. Você repete essa purificação, apagamento ou reparação até que esteja se sentindo em paz. No primeiro cenário, você precisa de outros e depende deles. No segundo, não precisa de ninguém. O Dr. Healing, Morna e eu ensinamos a segunda abordagem. Por exemplo, uma amiga minha estava tendo problemas para lidar com uma mulher do seu grupo. A mulher parecia dizer e fazer todas as coisas só para irritar a todos. Pelo fato de que eu não era do grupo e não conhecia a mulher que estava provocando todo mundo, nada disso me incomodava. Eu não estava envolvido, mas minha amiga certamente estava. No desespero, finalmente me disse: tentei o Ho Oponopono, pois não conseguia resolver a situação. Em outras palavras, estava tentando resolver o conflito que vivenciava, dizendo e fazendo as coisas de forma diferente, mas nada disso estava funcionando. Por conhecer o método do livro Limite Zero, ela decidiu fazer uma tentativa. Como resultado, conseguiu encontrar a paz interior e finalmente dormiu um pouco. Conseguiu zerar a situação. Aqui está outro exemplo. Há vários anos, minha mãe esteve na emergência de um hospital. Estava doente havia 13 anos e havia piorado muito. Ela estava sofrendo. Seus órgãos vitais estavam falhando. A família inteira foi chamada. Cancelei eventos para ficar ao seu lado. Ela estava numa unidade de terapia intensiva que se restringia a apenas 5 pacientes além dela. 3 deles morreram enquanto eu estava lá visitando. Quando vi minha mãe tão pálida e fraca, me senti impotente. Parte de mim até se sentiu zangada. Achei que ela poderia ter se cuidado melhor. Eu estava aborrecido e assustado. Não sabia o que fazer. Até os médicos pareciam apenas mantê-la nos aparelhos e nada além disso. Eu não estava em paz e me sentia impotente para fazer qualquer coisa. Lembrei-me do Ho Oponopono. Todo o sentido é que eu encontrasse a minha paz interior. A minha paz poderia ajudá-la naquilo que ela precisasse para ficar na transição. Todo o sentido é que eu encontrasse a minha paz interior, e minha paz poderia ajudá-la naquilo de que ela precisasse para ficar ou na transição. Comecei a me trabalhar. Eu precisava recuperar a paz. Pela minha pesquisa sobre cura e curadores, sabia que meu próprio bem-estar poderia afetar os que estão à minha volta. Fiz tudo o que sabia fazer. Fiquei ali sentado, olhando para dentro de mim e repeti as frases: eu te amo, desculpe, por favor me perdoe, obrigado. Eu não estava dizendo para ela e não estava falando em voz alta. Ninguém podia saber o que eu estava fazendo e provavelmente pensavam que estava meditando, rezando ou simplesmente sentado em silêncio e impotente. Continuei a fazer essa prática até terminarem as horas de espera. Isso foi há muitos anos. Minha mãe ainda está viva. Ela está em casa. Não está tão melhor, mas ainda está viva, respirando e conversando, compartilhando e se comunicando. Ela tem dias muito ruins e dias muito bons. Há momentos em que me olha e diz: eu te amo. Houve feriados quando esteve na sala com todo mundo e ficou com família. Ficou com a família. Meu pai é o principal cuidador. Como ex-funcionário da Marinha Americana, tendo servido na Segunda Guerra Mundial e casado com minha mãe há mais de 60 anos, ele vê como missão cuidar dela. Portanto, o restante da família e eu abrimos caminho e o deixamos fazer o que acha melhor. Enquanto isso, a vida prolongada de minha mãe parece realmente um milagre. Será que a minha prática de Ho Oponopono salvou sua vida? Será que minha prática lhe deu seus anos extras? Ou minha prática nada fez além de me trazer paz? Eu não sei. Eu não tenho meios de medir algo assim, mas sei que minha paz interior me permitiu estar com a minha mãe, de estar centrado no presente, e isso é um verdadeiro milagre.
Talvez o fato de eu permitir a realidade do momento sem julgamentos ou exigências tenha libertado minha mãe para fazer aquilo de que seu ser precisava, nesse caso melhorar o suficiente para voltar para casa. Segundo Larry Dossey, médico e pesquisador, está escrito em seu livro Healing Words, pesquisadores sugerem que os curadores serão mais eficazes se esforçarem para se livrarem completamente de visualizações, associações ou metas específicas. Ele segue explicando que pode ser melhor permitir a abordagem seja feita a tua vontade para a cura. Segundo disse Henry Ward Beecher, a força de um homem consiste em encontrar o caminho de Deus e seguir esse caminho. Isso é mais fácil de dizer do que fazer, é claro. Ver minha mãe quase morrendo numa UTI foi inquietante. Eu queria um desfecho certo, sua recuperação. Mas o autêntico Ho Oponopono nos ensina que o divino é quem guarda o desfecho perfeito e não eu. Preciso ter a fé a ponto de me desapegar, fazendo o único trabalho necessário para encontrar a minha paz interior. Vamos mais fundo nisso.